Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora, ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Vá, pois eu escolhi este homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então Ananias foi. Entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviram Saulo ficavam admirados e perguntavam: Não é este o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente ao chefe dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas. E as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite para o matar. Mas certa noite, os seguidores de Saulo puseram ele dentro de um cesto e o desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. Então Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus. Porém, todos tinham medo dele porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos. E contou a eles como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como, em Damasco, Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o Evangelho. Depois disso, Saulo ficou com eles, andando por toda parte em Jerusalém. E pelo poder do nome do Senhor, ele anunciava corajosamente o Evangelho. Ele também conversava e discutia com judeus que tinham sido criados fora da terra de Israel, mas eles procuravam um jeito de matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo até a cidade de Cesareia e depois o mandaram para a cidade de Tarso.
Em toda a região da Judéia, Galiléia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Pedro viajava por toda parte. Um dia foi visitar o povo de Deus que morava na cidade de Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico e fazia 8 anos que não saía da cama. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo já curou você. Levante-se e arrume sua cama. Na mesma hora, Enéas se levantou. Então todos os moradores da cidade de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Na cidade de Jope, havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Lavaram o corpo dela e depois o puseram num quarto do andar de cima. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: Por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto. E em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou-a a ficar de pé. Em seguida chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias, na casa de um curtidor de couros chamado Simão. Bom dia, paz do Senhor. Esse capítulo de hoje é muito forte, né? Porque fala muito aos nossos corações. E para mim, principalmente, tem assim meu esposo, quando ele se converteu através dessa palavra, né? A conversão de Paulo. Então ela é muito especial para mim. Ontem, quando eu estava lendo, eu estava lembrando, né, de como é que foi. E aí eu vejo que esse capítulo, ele tem um poder, assim, de tocar os corações, entender, porque uma pessoa como Paulo, né, que era perseguidor do evangelho, e ele se render aos pés de Jesus, foi muito forte aquele encontro. E a gente vê como que é importante, né, a gente ouvir a palavra.
A fé, ela vem pelo ouvir, né? A palavra de Deus. E Paulo, ele teve um encontro, né? Um encontro aqui sobrenatural com Jesus. E a gente vê que ele era perseguidor da igreja de Jesus. Ele perseguia, né, os servos de Jesus. Mas ele não escapou, né, de ser encontrado por Jesus. Porque Jesus, ele tem um propósito, né, na vida de cada um de nós. E Saulo, né, como ele era chamado, ele já tinha sido marcado, né, por Jesus. Apesar dele perseguir a igreja, apesar dele perseguir os servos de Jesus, Jesus acreditou nele, sabia que se ele se encontrasse, né, se eles se encontrassem, o poder de Jesus, né, faria diferença na vida dele. E essa conversão dele foi marcada, né, por milagres mesmo, milagres do Espírito Santo, né? Ele teve aquele encontro com Jesus e ele saiu dali, né, cego, como a gente viu aqui. Ele aproximava de Damasco. De repente, brilhou, né, no céu uma luz e ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo aqui perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. E aqui a gente vê que ele não contestou, né? Ele não ficou se perguntando. Ele perguntou quem é você, mas na hora que Jesus se apresentou, eu sou Jesus a quem você persegue. Ele obedeceu. Ele saiu dali, né? Ele ouviu a voz de Jesus, mas ele não viu ninguém. Mas mesmo assim, ele se levantou do chão e ele obedeceu. E ele abriu os olhos e não conseguiu ver nada, né? Por quê? Porque ele estava cego. Jesus, ele colocou essa cegueira aí em Saulo para ele ver como ele era cego espiritualmente, né? Muitas das vezes a gente pode estar assim também, né? A gente pode estar cego espiritualmente, mas Jesus, ele tinha um propósito na vida de Paulo aqui. E ele mandou, né, Saulo se levantar e ir para a cidade e falou que alguém lhe dirá o que você deve fazer. Coisa linda, né? Jesus, ele além dele ter esse encontro com Saulo, ele tinha certeza de que uma pessoa lá na cidade estaria esperando, né, para poder falar com Saulo e para que ele cresça mais ainda, né? Então, a gente está vendo aqui que o Espírito Santo, ele visitou, né? Ele visitou Saulo, depois ele visitou Ananias também. Através de um sonho, Ananias teve um sonho e ali o Senhor o chamou através de uma visão. E ele respondeu: Ananias, aqui estou eu, Senhor. Então o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Olha que tremendo, né? Saulo estava orando
E ele teve a visão que um homem chegaria até ele e colocaria a mão nos seus olhos para que ele pudesse ver. E Ananias estava dormindo, foi acordado, né, por uma visão onde Jesus falava que estava um homem orando e que ele iria lá impor as mãos para que ele voltasse a enxergar. Só que Ananias, ele ouviu a voz do Senhor e ele falou: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou à ação dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ele respondeu ao Senhor aqui, mas ele respondeu com medo. Ele tinha medo de que Saulo fizesse alguma coisa com ele, né? Porque ele era um seguidor de Jesus. Mas o Senhor, porém, disse: Ananias, vá, este homem é instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Eu mostrarei a ele o quanto que ele deve sofrer pelo meu nome. Jesus, ele já falou aqui, né, que Saulo sofreria muito pelo nome dele. E Ananias obedeceu, né? Obedeceu também, foi à casa de Saulo e impôs as mãos sobre ele. E aqui também Jesus, ele falou: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, também me enviou para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então Saulo, imediatamente, as escamas dos olhos deles caíram, né? Caíram as escamas dos olhos dele e ele voltou a ver novamente. E ele se levantou e foi batizado. Olha que lindo. Um homem que perseguia, né, o evangelho, que era perseguidor dos cristãos. Ele ouviu a voz de Jesus, né? Jesus bateu a porta do coração dele ali. E ele sentiu a presença de Jesus e se converteu e foi batizado. Então, assim, a gente vê como que Deus faz, né? Ele teve ali a conversão completa. Ele abriu a porta do coração dele para Jesus. Jesus entrou, fez morada e, ao mesmo tempo, ele foi batizado no Espírito Santo. Quantos cristãos hoje em dia, né, não têm essa conversão completa? Quantos cristãos eles ficam só ali, buscam Jesus, mas eles não se entregam por inteiro. Se entregar por inteiro é isso. É você receber o Espírito Santo, é você ser batizado no Espírito Santo. E Jesus Cristo aparece aqui para Saulo, e nesse dia aí tudo mudou, né? Tudo mudou para ele. Aí Saulo perguntou aqui quem Jesus era, né? E Jesus falou: eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo, depois que ele voltou a enxergar, ele foi conduzido também ao batismo, né? E isso, depois disso, ele entregou o jejum, ele comeu, ele recuperou suas forças e ele permaneceu em Damasco com os discípulos. E Saulo ali já começou a pregar. Ele foi batizado, ele ficou um tempo ali com os discípulos, né, para aprender um pouco sobre Jesus, mas ele já colocou os dons à disposição do Senhor. Ele já colocou os seus dons à disposição do Senhor. E ele começou a pregar nas sinagogas que Jesus era o Filho de Deus. E ele deixou os ouvintes abismados, né? Todo mundo ficou boquiaberto, porque eles se perguntavam mesmo se ele era mesmo Saulo, que perseguia os seguidores de Cristo.
que matava os seguidores de Cristo. Ele começou a pregar e ele ignorou os judeus. E Saulo ele se dedicava à doutrina de Cristo e continuava a pregar mais e mais. Ele não olhou para trás, ele não olhou para as condições, né, dele, ele não olhou para o que ele já tinha feito. Ele poderia muito bem ter esse sentido, né? Ah, não, eu era um perseguidor dos cristãos, eu ainda tenho que aprender muito de Jesus, né? Poderia ficar bloqueado ali e não fazer a missão dele, mas não. Ele simplesmente, ele começou, né? Ignorou os judeus e ele começou a pregar acerca de Jesus, né? E ele começou a falar de Jesus, ele teve uma experiência com Jesus. E essa experiência transformou a vida dele. Mudou a vida dele, mudou o nome dele, mudou a história dele. Ele simplesmente mudou de Saulo para Paulo, né? Como a gente sabe. Jesus, ele mudou o nome de Saulo, né? A experiência que ele teve com Jesus foi tão grande que ele foi movido pelo Espírito Santo e ele começou a testemunhar que Jesus Cristo é o Senhor. Então a conversão dele foi real, produziu frutos imediatos, né? E ele começou a falar com ousadia. Quantas das vezes, né, a gente fica, a gente conhece Jesus, mas a gente ainda fica com bloqueios, né? A palavra diz que a gente tem que ter ousadia na presença do Senhor. A gente tem que falar dele com ousadia. O que a gente tem que pedir a Deus também, né? Essa ousadia para a gente poder falar de Jesus. E Paulo, né, e Saulo, ele já foi movido ali pelo Espírito Santo e ele imediatamente, ele já começou a testemunhar, ele já começou a produzir frutos. E mesmo ele tendo sido um perseguidor dos cristãos, ele não ficou ali naquele lugar, né, de eu era perseguidor, eu não sou capaz de falar de Jesus, eu não tenho. Ele poderia muito bem ficar ali naquele lugar, né, de que ele não poderia falar, né, que as pessoas não iriam entender, que as pessoas iriam não acreditar nele. Mas ele acreditou em Jesus, né? Ele teve um encontro real com o Senhor e ele mudou a história dele. Ele simplesmente foi, né? Ele simplesmente saiu daquele lugar de perseguidor e passou a ser um propagador do evangelho, né? E ele tinha pressa. Aí Saulo vai a Jerusalém. Tendo fugido de Damasco, Saulo seguiu para Jerusalém. E sua intenção era encontrar os discípulos de Jesus que serviam ali. E a fama dele já continuava diante dele. Os crentes o evitavam por ter medo dele, tá vendo? Os crentes já o evitavam. Foi quando um homem de Deus chamado Barnabé acolheu Saulo e o levou até os apóstolos. Introduziu a comunhão da igreja. E após isso ele passou a ser amado e não mais temido entre os irmãos. E ele começou a pregar com ousadia o nome de Jesus. E esse capítulo, ele nos ensina muito, né? Porque não fosse a disposição de Barnabé para acolher e para introduzir Saulo na igreja, a gente poderia ter perdido o maior evangelista de todos os tempos. Muitos podem dizer que isso não aconteceria, né? Dada a soberania de Deus, claro.
mas o fato é que inúmeros convertidos estão se perdendo no mundo com seus dons, com seus talentos, tá? Em suas vidas, alguém que o acolha, assim como Barnabé fez com Paulo. Então a gente vê a importância, né? A importância do acolhimento, a importância da gente acolher, né, aqueles que se convertem, né? Porque eles podem se perder. A partir do momento que a gente encontra um novo convertido, a gente tem esse papel, né, de acolhimento, de você acompanhar essa pessoa, ensinar, né, ensinar a palavra para ela, fazer com que ela tenha um estudo, né, fazer um estudo bíblico com essa pessoa. Por isso que as igrejas, quando as pessoas se convertem, tem aquele grupo, né, aquele grupo de pessoas, aquele grupo de acolhimento, para que essas pessoas elas se sintam em casa, elas se sintam amadas, elas se sintam acolhidas, para poder ela depois ela fazer o mesmo. Eu fui assim também. Eu fui acolhida quando eu levantei a minha mão, quando eu aceitei Jesus. Eu fui acolhida e eu me muito parecido aqui com esse com esse capítulo aqui de Atos, porque na época que eu me converti, na época, quer dizer, eu voltei, na época que eu voltei, né? Porque eu já era convertida há muito tempo, já, desde criança. Mas quando eu voltei para a igreja, logo depois meu marido também foi, e a gente estava iniciando, essa igreja que a gente estava indo, tinha o pastor, a pastora, os filhos, um casal, aliás, dois casais e uma missionária, uma pessoa, uma missionária. Tinha umas 10 pessoas só na igreja, era bem pequenininha. Mas ali, quando eu voltei, né, me batizei, tive, me acolheram ali naquele lugar, e aí eu comecei, né, a fazer uma obra ali naquele lugar. Eu comecei a ajudar naquele lugar, eu comecei a propagar o evangelho ali e chamar pessoas. E aquela igreja, graças a Deus, cresceu e foi para a honra e glória do Senhor, né? A gente mudou de um pontinho pequenininho que a gente estava e fomos para uma igreja grande, onde cabiam umas 200 pessoas ou mais. E assim, tudo foi com fruto do nosso trabalho também, né? De ajuda aos pastores ali. Então, assim, a gente vê como é bom a gente ajudar, né, na obra do Senhor, ser útil, ser, nos inserir na obra, né, e sentir parte do meio. Então, foi assim que a gente fez. A gente foi acolhido e a gente começou a acolher vidas também. E aí eu comecei a fazer parte do grupo de integração, depois eu fui para o pastor me colocou como um grupo de integração, né? Aquele pessoal que fica na porta acolhendo as pessoas. E eu tinha gostava muito de ficar ali, de acolher as pessoas, de acompanhar, de dar estudos. Então, assim, depois o pastor me colocou em outra função. Depois eu fui consagrada a diaconisa. E assim como Saulo, né? A gente tem que ser útil para a igreja, tem que ser útil para Jesus. Aonde ele nos colocar, a gente tem que dar frutos. E aqui continuando, né? Pedro e Enéas, a igreja crescia, prosperava, né? Na Galiléia e em Samaria. Os apóstolos se dedicavam, né? Fazia toda a diferença. E Pedro viajava, né? Por todas as cidades, visitando os irmãos, encorajando-os, anunciando o evangelho de Jesus. E em uma dessas viagens, passando por uma cidade chamada Lida, ele encontrou Enéas.
que há 8 anos estava de cama. E Pedro, vendo que ele estava de cama, ordenou em nome de Jesus que ele se levantasse. E imediatamente ele se levantou. Assim como Pedro, né, e João fizeram com aquele cego lá na porta lá do templo, né, que pedia esmola. Pedro aqui também fez com que esse Enéas, né, levantasse, simplesmente ordenando que ele se levantasse e pegasse a sua cama, né? E todos que viram esse milagre se converteram a Jesus. Então, assim, a gente vê que é maravilhoso, né? Essa parte aqui, onde Pedro, usado por Jesus, né? Falou aqui: Enéas, Jesus Cristo vai curar você. Levante-se e enrole a sua cama. E imediatamente ele se levantou. E todos que viram se converteram ao Senhor. E mais adiante, né, tem também aqui o milagre de Tabita, né, cujo nome é Dorcas. É lindo essa parte desse capítulo aqui. Eu já fiz uma vez um estudo sobre ele. E a gente vê que aqui Tabita, ela se dedicava a praticar boas obras. E um dia ela ficou doente e morreu. E o seu corpo ele foi levado, né, colocado em um quarto de um andar superior. E os discípulos, quando chegaram ali, foram enviados, né, por pessoas ali, 2 homens rogaram por eles, né, não se demorem em vir até nós. E Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas que rodearam já estavam chorando, porque Dorcas tinha morrido. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ele se ajoelhou e orou. E essa mulher se levantou. Ela foi ressuscitada, né? Através do nome de Jesus. Pedro ele ficou a sós com ela, se ajoelhou, orou e chamou-a pelo nome, né? Então se levante, Tabita, né? Tabita, se levante, levante-se. E ela abriu os olhos e ao ver Pedro ela se sentou. E ela começou a andar, se pôs de pé. E aí foi chamado, né? As viúvas, Pedro chamou o pessoal lá, que estavam lá já chorando por ela, e apresentou ela viva aos irmãos. E esse fato, né, percorreu por toda a cidade, muitos creram no Senhor. Então aqui, tanto na vida de Enéas, quanto na vida de Dorcas, o poder de Deus se revelou para glorificar o nome de Jesus, para atrair pessoas para a igreja. Percebemos a importância, né, de uma liderança sadia, dedicada a glorificar o nome de Jesus. E foi através, né, de Jesus, através dos discípulos, né, começou a operar milagres sobrenaturais. E assim começou a igreja do Senhor ali. E essa passagem, né, é muito importante aqui para a gente saber como foi o início de tudo, né? Como iniciou o evangelho aqui através da vida de Saulo, através da vida de Pedro e dos discípulos, porque todos eles foram chamados, todos eles foram escolhidos pelo Senhor para propagar o evangelho. E eles cumpriram muito bem esse propósito. E através deles temos até hoje, né, aqui o evangelho. E que a gente possa também, né, propagar esse evangelho, essa palavra maravilhosa que traz vida em abundância para todos aqueles que aceitarem, né, o chamado. Jesus está à porta, ele bate, né? Aquele que abrir a porta ceiará com ele. Então que a gente possa, né, ser esse canal de bênçãos na vida de pessoas,
que estão aí. Até mesmo pessoas que já conhecem o Evangelho, mas que estão tristes, animados, que estão prostrados, né? Às vezes até diante de uma depressão. Mas nós somos esse canal de bênçãos para trazer, para avivar esse Evangelho, para trazer vida para essas pessoas que estão precisando de uma palavra de fé. Que Deus abençoe. E se alguém quiser comentar, pode ficar à vontade. Aqui, ó, este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Maravilhoso, né, esse capítulo. E nesse capítulo a gente vai vendo assim que como Paulo, ele foi extremamente importante, né, na história, e a gente vai vendo como o Senhor foi usando outras pessoas nesse processo, né? Então a gente vê lá Ananias, depois a gente vê Barnabé, e a gente vai vendo que o Senhor coloca coisas no nosso coração para fazer, e a gente precisa ser obediente, né? Às vezes a gente fica se questionando, se perguntando, que a gente vê aqui no começo, aqui, quando fala de Ananias, no primeiro momento ele questionou, né? Uhum. Mas esse é aquele cara que todo mundo fala horrores sobre ele, né? E que, assim, o que eu queria dizer, né? Que o Senhor coloca algo no nosso coração para fazer, a gente precisa fazer. Por vezes a gente não quer fazer porque a gente fica com receio, com medo, inseguro, preocupado com o que vão pensar, o que vão falar. E a gente simplesmente tem que fazer, né? Essa semana passada eu estava assistindo uma live, aí me veio uma pessoa na cabeça. Aí eu falei, ok, aí veio na cabeça, eu senti de enviar aquela live, mas meio que não mandei na hora, né? Aí depois de uns 2, 3 dias eu abri uma outra aula dessa mesma mulher, aí me veio de novo aquela pessoa na cabeça. Eu falei, putz, é pra mandar. Só que eu não, sei lá, na minha cabeça eu achei que aquele assunto não era alguma coisa que a pessoa tava precisando, assim, né? E até fiquei um pouquinho assim constrangida de mandar, porque era um assunto um pouquinho forte. Eu falei, será que mando? Aí eu falei, quer saber, gente, eu vou mandar. E aí a pessoa depois conversando comigo, nossa, ela estava passando Era por a uma palavra. fase que aquela live era o que ela precisava. Aí você vai vendo como, assim, né? A gente tem que obedecer, né? Ouvir a voz do Espírito É, Santo e só simplesmente obedecer. obedecer, sem que questionar, né? A gente tem que obedecer. Então a gente vai vendo aqui, né, que Saulo foi um grande homem, mas tiveram pessoas que passaram pela vida dele que foram necessárias, né? Então a vida é meio que como um grande quebra-cabeça e cada pecinha vai se encaixando e às vezes uma pecinha que eu preciso tá com outra pessoa, né? E a gente tem que Uhum. obedecer. É isso que eu queria comentar. Amém, glória a Deus. Aqui. Pois é, ontem mesmo o pastor não estava, aliás, tinha um pastor, mas quem começou, o ministro lá do louvor, né? Começou a louvar e ele cantando aquela música, né? Ouvir a voz do meu Senhor, se ouvir a voz do meu Senhor, bater a porta, né? Então, assim, a gente tem que ouvir e tem que aceitar e tem que fazer, né? E ele falando dos exemplos da igreja, tal. Depois ele citou meu nome. E aí, Flávia, gosta de colocar uns textos lá no grupo da igreja? Eu amo colocar texto. Aí eu falei para ela um dia, não para, porque esse texto um dia falou comigo. Um dia eu estava desanimada, eu estava triste, você colocou um texto lá no grupo da igreja e esse texto foi ao meu coração, assim, que me deu me levantou. Falei, ô, Glória. Então, assim, às vezes a gente pensa que a gente não está fazendo nada, né? Que o que a gente está semeando, o que a gente está fazendo não tem importância. Mas às vezes tem gente que está lá do outro lado e está precisando dessa palavrinha, está precisando de uma mensagem, né? De uma oração, de uma palavra de incentivo, né? Então, eu queria até pedir a oração dos irmãos aí por uma moça que me chamou aqui, Paty, o nome dela. Ela mora em Londres e ela está em profunda depressão. Ela está
acamada. Eu nem sei o estado dela, porque eu ainda não conversei com ela. Só uma pessoa, uma amiga minha que me falou. Mas que a gente possa estar orando aí nesse propósito da vida dela. Eu ainda não conversei com ela, a gente vai ver se conversa hoje. E ela me chamou já como psicanalista. Mas assim, meu coração ficou bem assim, bem. E eu já comecei a colocar uns versículos para ela, mandar umas mensagenzinhas para ela. A gente sabe que não pode misturar religião com psicanálise, mas não tem como, né? Nós somos seres, né, que alma, corpo e espírito, então a gente não tem como separar isso, né? Mas claro que ela já foi evangélica, por isso que eu coloquei, né? Porque ela já foi evangélica, eu já sei disso, e que ela tá fraca, tá deprimida, tá depressiva, tá em casa, acho que não tem ninguém. Eu não conheço muito a história dela, só sei isso. Mas a gente vai conversar ainda. E aí eu creio que Deus vai agir, né? Porque se Deus colocou ela para falar comigo, é porque tem um propósito, né? Você pode orar aí, seu Antônio? Para concluir? Posso sim. Bom dia, irmãs. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque é maravilhoso como a gente vê, poder ver o que o Senhor faz na vida de uma pessoa, Pai. A Amém, Senhor. transformação que o Senhor faz na vida de uma pessoa, Pai. Saulo saiu de Saulo para Paulo, Verdade. porque desde o ventre da sua mãe ele era um escolhido do Senhor. E o Senhor mostrou para ele, ó Pai, como nós bem podemos já ver o quanto vale, o quanto é temer o teu nome, falar do teu nome, Senhor. Obrigado pela transformação que o Senhor realizou na vida dele, ó Pai. Amém, E Senhor. através dessa transformação, hoje nós temos a maior parte do Novo Testamento, Senhor. Verdade, Jesus. Obrigado, Senhor, nós queremos te agradecer. E isso mostra também, ó Pai, a transformação que o Senhor pode fazer na nossa vida, Pai. Verdade, Na Deus. vida daqueles que se dispõem a estar diante do Senhor com integridade e fidelidade de coração, ó Pai. Aqueles que são escolhidos do Senhor, ó Pai. Porque aqueles que são escolhidos são chamados, ó Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado porque a tua palavra diz que é o Senhor quem efetua em nós. Então não é por nós, Pai. Nós não estamos aqui por livre e espontânea vontade, porque se assim o fosse, não estaríamos. Mas estamos aqui porque o teu Santo Espírito nos levou a estar na tua presença, Senhor. E nós te agradecemos em nome de Jesus por isso. Amém, Senhor. Pai, que assim como Saulo, que assim que recebeu ali a unção do teu Santo Espírito, já passou a falar de ti e a corrigir as coisas que tinha feito no passado, que assim como ele, nós também possamos nos dispor a estar desta forma, Senhor, ao teu trabalho, ao teu serviço. E que as pessoas que outrora, de alguma forma, nós ofendemos, machucamos, enfim, fizemos o que era errado. Que nós possamos pedir perdão ao Pai e que elas possam ver a transformação que o Senhor causa na vida daqueles que entregam a Ti, ó Pai. Isso não quer dizer que nós deixamos de ser pecadores, não. Mas nós deixamos de viver em pecado. Porque a partir do momento que estamos na Tua presença, ó Pai, o pecado não é mais uma prática, mas um acidente de percurso na nossa vida. Obrigado por isso, Pai. Obrigado porque, através de Cristo Jesus, nós temos a salvação. Obrigado porque, através de Cristo Jesus, nós somos filhos e co-herdeiros justamente com Ele, ó Pai. Muito obrigado por isso, Senhor. Pai, dá-nos um dia na Tua presença. Mais uma semana, ó Pai, se abriu diante de nós. Descortinou-se, ó Pai. E nós queremos, ó Senhor, todos os dias dela, estar no centro da Tua vontade, Senhor.
Todos os dias dela, ó Senhor, nós queremos viver de acordo com a tua palavra. Todos os dias dela, ó Senhor, nós queremos fazer a tua vontade, Senhor. Por isso, ó Pai, assim como Paulo, capacita-nos. Dá-nos intrepidez nesse dia, Senhor. Dá-nos, ó Senhor, ousadia, Senhor. Que quando houver a oportunidade, nós não nos calemos, ó Senhor, mas possamos testemunhar, quer por palavra, quer por ações, a transformação que o Senhor tem causado na nossa vida, Pai. Saulo, assim que houve a transformação na vida dele, ele já foi, ó Senhor, testemunhar de Ti. Ajuda-nos a fazermos isso, Senhor. Ajuda-nos, ó Senhor. Porque como o Senhor sempre deixa bem claro para nós em tudo aquilo que lemos, nós não viemos para ser servidos, nós não somos chamados para ser servidos, mas para servir. Obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado, ó Pai, por cada irmã aqui presente, Senhor. Obrigado, ó Pai, por aqueles que ouvirão essa mensagem, Senhor. Que todos nós e todos eles sejam tomados pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Que o Senhor realize na vida de cada um curas, ó Senhor. Milagres, ó Pai, sem medidas. Comprovações, ó Pai, que cada um possa crer e acreditar que não há vida além de Ti. Obrigado, Senhor, abençoe. Mais uma vez te pedimos a vida de cada um de nós. Toma-nos nas Tuas mãos, ó Senhor, e obrigado pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra e poder meditar nela todas as manhãs, ó Pai. Todas as manhãs, obrigado, Senhor. Abençoa, Pai. Senhor, que nós não sejamos apenas ouvintes e falantes da Tua palavra, mas fiéis praticantes, ó Pai. Fiéis praticantes. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. E que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração nesse dia, Senhor. Cada um dos nossos pensamentos, ó Pai. Cada palavra proferida, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, amadas. Amém, glória a Deus. Bom dia para todos, uma semana abençoada na paz de Jesus, né? Bom dia. Amém. Tchau, meus queridos. Grande beijo. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.